Olá, meus amigos! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que pode parecer um tanto estranho, que ele esteja sendo tratado em conjunto, que é a respeito da relação entre ciência e magia. Quando nós ouvimos essas duas palavras, e olhando para o cenário de hoje, nós temos a tendência a pensar que são dois campos irreconciliáveis, né? E dois campos diametralmente opostos. Então é impensável que haja algo em comum entre aquele cientista que está trabalhando lá no laboratório da Unicamp, por um lado, e por outro, a vidente Sônia, que acabou de chegar do Marrocos, cujas propagandas estão espalhadas pela cidade inteira aqui de Campinas. Então, é muito difícil, se a gente olhar de um primeiro ponto de vista, encontrar alguma relação entre uma atividade e outra. Mas é precisamente a tentativa de estabelecer um link, uma ligação entre essas duas coisas, é o que tenta fazer o grande filósofo franco-alemão Eric Weil, num texto que ele publicou nesse livrinho aqui, chamado Filosofia e Realidade, que é um conjunto de ensaios e conferências. Então, num dos textos publicados aqui nesse livro, Eric Weil se propõe a examinar qual é a relação que existiria entre ciência e magia. O texto se chama justamente Ciência, Magia e Filosofia. Então, Eric Weil gostava, quando ele se dirigia a um auditório, ele gostava de chocar este auditório com afirmações bombásticas, logo no começo de suas conferências. Então, a afirmação bombástica que ele faz, e que eu imagino que tenha gerado um frenesi entre os ouvintes, a afirmação bombástica que ele faz no início dessa conferência é que a ciência moderna ela realiza, na verdade, o propósito que tinham os magos e os feiticeiros da antiguidade. Então, a ciência moderna, na verdade, diz Eric Weil no começo de sua conferência, ela não é diametralmente oposta à magia, mas ela realiza aquilo que a magia sempre propôs realizar. Então, depois de ter gerado esse frenesi, né, entre os ouvintes, cujo objetivo era sempre chamar a atenção para o que ia ser dito na sequência, Eric Weil, então, se propõe a esclarecer em que sentido ele está fazendo uma afirmação tão inesperada assim. E eu gostaria de compartilhar com vocês os argumentos que ele levanta para estabelecer essa ligação que me pareceram muito interessantes e que podem nos ajudar a pensar qual é a finalidade da ciência e quais são os limites que o pensamento científico, do modo como ele se organiza hoje em dia na modernidade, quais que são os limites desse pensamento científico e como nós devemos proceder para enxergar e para buscar o que necessariamente está além desses limites. Então é por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês essa reflexão do Eric Weil. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender o que ele quer dizer com magia. O que ele quer dizer com magia? Em primeiro lugar, o que faziam os magos da antiguidade? Um parênteses. Se nós estudarmos um pouquinho de história dos povos antigos eu falo daqueles de antes de Cristo, nós vamos encontrar em todas as civilizações o fenômeno da magia. Quer dizer, nós vamos encontrar uma classe de homens e mulheres, geralmente, que se apresentam para a comunidade como portadores de um saber de tipo especial. E esse saber de tipo especial é o saber mágico. O que fazia o saber mágico? O que faziam os magos e os feiticeiros em todas as sociedades arcaicas? Eles tinham um conhecimento especial a respeito da natureza e das forças naturais. Eles tinham um domínio sobre as forças naturais, ou pelo menos eles se apresentavam à comunidade como possuidores de um domínio sobrenatural acima, ou melhor dizendo, de um domínio sobrenatural sobre as forças naturais. Então, como se fazia esse domínio? O mago e o feiticeiro,
eles dominavam as forças naturais por meio da palavra. Eles conheciam uma série de fórmulas e uma série de palavras, uma série de orações que eram capazes ou seriam capazes de mobilizar forças ocultas e sutis da natureza no sentido que eles desejavam. Então, por isso eles eram procurados pelos homens. Agora, esse tipo de atividade ele está baseado sobre um pressuposto. Qual é o pressuposto sobre o qual se baseia essa atividade do mago e do feiticeiro da antiguidade? É o pressuposto de que a natureza, toda ela, se refere ao homem. É o pressuposto de que o homem ele se relaciona diretamente com a natureza e que ela vai dar respostas sobre o que ele, homem, deve fazer na sua vida. Então, vou dar aqui um exemplo muito banal. Os soldados romanos, quando eles iam para a guerra, antes de eles entrarem no campo de batalha, eles mandavam um mago, um sacerdote, que era conhecido por ter poderes mágicos e de adivinhação, sacrificar alguns animais e olhar para o fígado desses animais. E ao ler o fígado desses animais, ele dizia para o comandante do exército se eles deviam ou não entrar no campo de batalha, se eles deveriam ou não travar batalha. Então, se o fígado dissesse uma coisa, eles iam para a batalha. Por quê? Porque os deuses estavam favoráveis. Se o fígado dissesse outra coisa, o mago ele voltava para o general e dizia: olha, a leitura aqui do fígado diz que vocês não devem entrar no campo de batalha porque vocês vão perder. E aí o general ele dava meia volta com o exército e ia embora. Então, a natureza ela dizia ao homem o que ele deveria fazer da sua vida. A natureza era vista de uma maneira antropomórfica para os magos antigos. Mais ainda, eles eram capazes, ou se apresentavam como capazes, de mobilizar forças ocultas. Então nós também vemos em várias das epopeias, nós vemos na Odisseia, nós vemos na Eneida, os magos, eles sendo capazes de fazer o quê? De se comunicar com os mortos. Os magos sendo capazes de se comunicar por telepatia. Eles sendo capazes de mobilizar uma série de forças da natureza, coisa que o homem comum não é capaz de fazer. Então, isso nós vamos encontrar em todas as sociedades antigas. Todas as sociedades antigas. Se nós encontramos em todas as sociedades antigas, isso quer dizer alguma coisa a respeito do ser humano como tal. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ser humano ele procura na natureza aquilo que ele deve fazer. Ele procura um sinal, ou melhor, ele procura sinais na natureza a respeito daquilo que ele deve fazer. E é por isso que a magia ela foi tão difundida entre os povos antigos. Agora, um desses povos antigos descobriu um outro caminho de indagar da natureza aquilo que o homem deveria fazer. E esse povo foram os gregos. O que os gregos aprenderam? Ou melhor dizendo, como que os gregos aprenderam a indagar a natureza de um modo diferente? Os gregos descobriram a filosofia. A filosofia, ela é o quê? Quando ela nasce na Grécia e quando ela se desenvolve na Grécia até a sua maturidade plena com Aristóteles. A filosofia é uma indagação da natureza por meio da razão. E pela indagação filosófica, o que buscavam os primeiros filósofos gregos? Eles buscavam a compreensão da natureza como um todo. Existe uma palavra grega que significa o resultado desta busca filosófica bem-sucedida que abre o caminho para a visão do todo. E essa palavra grega é teoria. Teoria também traduzida para o latim, ela pode ser traduzida em latim como contemplatio. E contemplatio o que é? É contemplação. E o que é a contemplação? A contemplação é a visão da estrutura total da realidade. Quando o homem, pela sua inteligência, ele é capaz de ver a realidade como um todo e ver que esta realidade ela é racionalmente ordenada, de modo que
a sua racionalidade, quer dizer, a racionalidade humana, ela está de acordo com a racionalidade do todo? O homem é parte inserida desse todo? Inserida nesse todo? O homem percebe, então, o sentido da sua vida. Qual é, então, o sentido da sua vida? O sentido da sua vida é desenvolver a sua razão até o máximo do seu grau de perfeição. E ao desenvolver a sua razão ao máximo do seu grau de perfeição, o homem percebe a estrutura do todo, ele chega a esse grau da contemplação, e a sua mente ela descansa. Por que ela descansa? Porque é isto que ela buscava. Ela buscava compreender o todo e compreender o papel, o lugar que ele, homem, deveria ocupar nesse todo. E, portanto, ao compreender o papel e o lugar que ele ocupa nesse todo, ele sabe o que ele tem que fazer da vida. Quer dizer, a contemplação, para a filosofia grega, ela também abre as portas do agir moral correto. Quer dizer, o agir moral correto ele está baseado no quê? Ele está baseado em colocar o homem de acordo com a sua racionalidade. E a racionalidade do homem de acordo com a racionalidade da totalidade do universo. Então, o homem feliz, para a filosofia grega, o que é o homem feliz? É o homem que coloca o seu corpo a serviço da sua mente e a sua mente conectada com a estrutura do todo, com a estrutura do universo. E a sua mente sendo capaz de ver essa estrutura do todo. E o nome disso é teoria. Ao ver essa estrutura do todo, o homem também se torna capaz de fazer o quê? Ele se torna capaz de ver como é que as partes funcionam. Então não é à toa, né, que Aristóteles foi o primeiro que desenvolveu claramente a noção de explicação científica. Então o que é explicação científica para Aristóteles? Explicação científica é o conhecimento daquilo que acontece sempre, universal e necessariamente. Então, por exemplo, Aristóteles, mesmo que a gente possa dizer que ele errou em alguns pontos do seu sistema, ele tinha uma teoria a respeito da queda e do movimento dos corpos. E ele dizia, olha, essa teoria é válida para sempre e universalmente, quer dizer, para todos os corpos do tipo A, do tipo B, do tipo C ou do tipo D. Então, Aristóteles ele chega a essa noção de explicação científica como algo universal e necessário. Por quê? Porque ele está de olho, ou melhor dizendo, ele está com a mente conectada no todo. E se o todo é estruturado de maneira racional, cada uma das partes vai se relacionar com esse todo de uma maneira que é racionalmente compreensível. Então cabe ao homem fazer o quê? Cabe ao homem descobrir qual é essa conexão de cada parte com o todo. Né? Então a ciência, a atividade científica, ela se torna possível a partir de então. Muito bem. Agora, o que diz Eric Weil a respeito da descoberta da filosofia pelos gregos? Ela tinha um pequeno problema. O problema é que a filosofia era uma atividade fundamentalmente aristocrática. Ela era destinada apenas aos homens que dentro do ambiente da polis eram livres. Livres do quê? Livres de toda a preocupação de ordem material. E preocupação de ordem material, nós queremos dizer aqui trabalho manual, trabalho físico. Por quê? Porque o trabalho físico, o trabalho manual era executado na Grécia pelos escravos. E os escravos e o povo, os artesãos, aqueles que estavam imersos no trabalho manual, esses buscavam compreender o sentido de suas vidas como? Esses buscavam na magia, nos oráculos, nos amuletos, na superstição, em tudo isso, né? Então, quem estava preocupado com a teoria, com a contemplação, com a especulação, era só essa minoria ínfima de pessoas que podiam se dedicar ao ócio da filosofia, não é? Então, esse é o grande problema e essa é a grande separação que se dá entre um grupo muito restrito de homens e a grande massa da humanidade, que ainda está imersa na superstição, na magia, etc. Agora, este ambiente ele vai mudar de figura com o cristianismo. Qual é a grande mudança que o cristianismo vai trazer? É que o cristianismo vai dar um sentido positivo ao trabalho manual. Então, quer dizer, o trabalho manual ele não é mais, para o homem cristão, um dever exclusivamente dos escravos. Ele é um dever que chama a todos. Então, não é à toa que a sociedade medieval teve como seus núcleos formadores os mosteiros.
o que eram os mosteiros? Ou melhor, o que são os mosteiros? Eles existem ainda. Eles são um ambiente onde você concilia trabalho manual, trabalho intelectual e oração. Então vejam só que interessante. E essas três coisas, elas são harmônicas dentro do mosteiro. Quer dizer, o trabalho manual ele está ordenado ao trabalho intelectual e o trabalho intelectual está ordenado à oração. E a oração, por sua vez, está ordenada à contemplação de Deus, né? E a contemplação de Deus que vai resultar, né, segundo a fé cristã, na visão beatífica. O que é a visão beatífica? É a contemplação perfeita e permanente de Deus como ele é em si mesmo. E como Deus criou o universo, a partir das ideias que ele contém em si mesmo, é uma compreensão desse universo como um todo. E é uma compreensão permanente e definitiva, o estado da bem-aventurança. Então vocês veem, nos mosteiros você tem este vácuo que existia entre os homens dedicados ao ócio e os trabalhadores manuais, você tem esse vácuo preenchido. Por quê? Porque você tem uma continuidade entre as escalas, ou melhor, uma continuidade entre os patamares, desde o trabalho manual até o trabalho, passando pelo trabalho intelectual e chegando até o nível da oração e da contemplação mística que se consumaria, né, ou que se consuma na visão beatífica depois da morte. Muito bem, por que o cristianismo faz isso? O cristianismo faz isso porque é da fé cristã que Deus criou uma realidade, que Deus criou um mundo que é bom e deve ser trabalhado pelo homem. Então, quando Deus coloca Adão no paraíso, Deus fala para Adão cuidar da criação. E este cuidado, ele compreendia o trabalho. O trabalho ele adquire uma conotação dolorosa após o pecado original. Mas essa conotação dolorosa ela não significa que apenas uma parte da humanidade deva se dedicar ao trabalho, não ao trabalho manual. Não, ela diz, a fé cristã, que todos são chamados ao trabalho. O trabalho dignifica o homem, né? Agora, não é só o trabalho manual. O trabalho manual ele tem que estar ordenado às coisas do alto, né? A gente sempre deve se lembrar daquela cena de Marta e Maria com Jesus Cristo, com Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que está acontecendo? Jesus Cristo está falando, né, está ensinando, Maria está ouvindo e Marta está toda ocupada com o trabalho. Aí Marta vai lá e dá uma bronca em Maria e diz, por que você não está aqui me ajudando? E Jesus Cristo diz para ela, Marta, Marta, por que te preocupas, né? Maria escolheu a melhor parte, né? Por que ele diz isso? Ele diz isso porque Maria está ouvindo Deus, né? E Marta, ela não está fazendo uma coisa ruim. Marta ela não é apresentada no Evangelho como um contra-ideal, né? Ou como um modelo do que não se deve fazer. Marta ela é apresentada como alguém que ainda não compreendeu naquele momento que o trabalho manual ele se ordena a algo mais elevado, né? Então, quando Deus está ali, você para o trabalho manual para ouvir a Deus, né? Mas também o trabalho manual tem o seu momento e todos são chamados a ele. Então, essa dignificação do trabalho manual muda as coisas por completo durante a Idade Média. Então, os intelectuais, aqueles que estão dedicados a estudar, estão dedicados a compreender o mundo, eles também estão trabalhando manualmente dentro dos mosteiros. E o trabalho manual, como ele é feito nos mosteiros, e como depois ele vai ser feito nas corporações de ofício, que também aprendem muito dos mosteiros, ele vai ser feito num ambiente de fraternidade, não num ambiente de senhor e escravo. E este ambiente de fraternidade, ele promove entre os seus integrantes uma interação que é uma interação caridosa, não é uma interação de imposição violenta. E essa interação caridosa, o que ela promove? Ela promove a facilidade de você encontrar novas técnicas para tornar o trabalho menos penoso. Então a Idade Média é um período em que o ser humano, na Europa principalmente, faz grandes descobertas técnicas. Descobertas técnicas que os antigos
Poderiam ter feito, mas não fizeram por quê? Porque o trabalho na antiguidade era maciçamente o trabalho manual desempenhado por escravos e por servos, por pessoas oprimidas, por pessoas que eram relegadas à situação de só trabalhar manualmente e de estar, de certo modo, fechados para as coisas mais elevadas. Agora, quando todos são chamados ao trabalho, né, como acontece dentro de um mosteiro, quando todos são chamados ao trabalho, você tem uma interação fraterna. E aí, cada uma das partes vai tentar ajudar a outra. E tentando ajudar a outra, os homens vão usar o quê? Eles vão usar a sua inteligência para empregarem melhor os recursos naturais. Então, muita coisa se descobre, por exemplo, de como empregar as forças da natureza sem o uso dos animais. Isso são descobertas que são feitas ao longo da Idade Média. Isto não significa que a busca pela contemplação, como faziam os gregos, os filósofos gregos, tenha sido jogada para o segundo plano. Não, ela permanece no centro da Idade Média, dentro dos mosteiros e depois nas universidades. Há um autor chamado Joseph Pieper é um autor alemão. Se não me engano, ele tem uma teoria muito interessante. Ele diz que quando foram fundadas as universidades medievais, elas foram fundadas meio que sobre o modelo da Academia de Platão. Isso faz sentido, né? Por quê? Porque a Academia de Platão, aqueles que entravam ali, eles estavam interessados em desenvolver as suas inteligências ao máximo para contemplar, né? Para alcançar um nível da contemplação. Muito bem, quando acaba a Idade Média, nós temos uma situação bastante curiosa na Europa, que é a situação do período do Renascimento. No Renascimento, por um lado, nós temos uma decadência da filosofia. Coisas que os medievais compreendiam, eles deixam de compreender. As gerações subsequentes, que entram no período do Renascimento, eles se interessam muito pela beleza dos textos, mais pela beleza dos textos do que pelo seu conteúdo intelectual, né? Então há uma certa decadência da filosofia que busca-se mais a beleza da forma do que a riqueza do conteúdo. Então coisas que eram compreendidas deixam de ser compreendidas. Por outro lado, as conquistas técnicas da Idade Média, elas estão ali. Muitas máquinas foram construídas, né? E, por outro lado, ainda um terceiro ponto, os renascentistas, eles desenvolvem um interesse muito mais acentuado do que os medievais pela magia, pelos encantamentos e pela superstição. Por quê? Na Idade Média, a Igreja Católica ela empreendeu um combate sem quartel contra a superstição, contra a magia e todo esse tipo de coisa. Por quê? Porque, segundo a fé católica, tudo isso estaria relacionado às forças malignas. Então, o ser humano, o que ele tem que fazer? Ele tem que trabalhar nesse mundo e orar para Deus e confiar na providência divina. Ele não deve invocar os demônios, não é? Então, essa é a visão muito clara que a igreja ensinava para os fiéis. Agora, no Renascimento, com a revalorização da antiguidade pagã, volta a haver um interesse muito grande pela magia, pelos encantamentos e por esse desejo de ter um controle sobre a natureza. Um controle invocando as suas forças sutis. Então, o que acaba acontecendo no período renascentista? Por um lado, a decadência da filosofia, ela dificulta que os homens alcancem aquele estado de contemplação. E por outro, muitos homens eles se interessam cada vez mais pela magia, pela superstição, pelo controle da natureza. Você vai ter uma aliança entre uma parte do legado filosófico da antiguidade e a técnica que havia se desenvolvido e a tentativa de controlar a natureza por meio da magia. Esses três fatores eles vão se mesclar ao longo do Renascimento. Então, o que vai acontecer? Chegando ao final do período renascentista, durante o século XVI e século XVII, nós vamos ter pensadores que vão estar usando a sua inteligência para compreender não apenas a natureza, mas para compreender as máquinas e para compreender como fazer com que as máquinas elas tenham uma eficiência aumentada, quer dizer, como elas possam
ter o seu uso amplificado de modo a dar um domínio maior sobre a natureza do que antes davam. Então as máquinas passam a ser objeto de estudo. E ao colocar as máquinas como objeto de estudo, surge a aliança moderna entre ciência e técnica, que era uma coisa que não havia nem na Antiguidade nem na Idade Média. Por quê? Porque o objetivo da ciência para a Antiguidade e para a Idade Média era a contemplação, não era a intervenção ativa na natureza. Agora, no Renascimento, em que você tem a mistura entre uma filosofia decaída, uma técnica que já está desenvolvida e um interesse renovado pela magia, você tem a combinação desses fatores permite que o estudo científico se dirija às máquinas e que as máquinas se tornem mais desenvolvidas. E é aí que surge a nossa ciência moderna. O que vai fazer a nossa ciência moderna? Ela vai cumprir as promessas que a magia antiga e renascentista não conseguiu cumprir. Ela vai conseguir ampliar o domínio humano sobre a natureza. E ao ampliar o domínio humano sobre a natureza, ela vai cumprir aquelas promessas. Os magos, eles, em grande parte das vezes, ou melhor, na maior parte das vezes, eles enganavam aqueles que iam consultá-los. Eles eram o que a gente pode chamar de charlatães. Agora, os cientistas modernos, o que eles fazem? Eles não são charlatães, eles cumprem o que prometem. Eles, estudando as máquinas e os princípios que estão por baixo das máquinas, eles conseguem dar regras para construir máquinas melhores. E assim submeter a natureza ao controle do homem. Vejam só que interessante. Então, ao passo que os magos antigos prometiam que iam conseguir fazer com que a voz humana fosse ouvida do outro lado do planeta, conversar com os mortos, fazer com que os homens voassem como aves, fazer com que os homens fossem capazes de descer às profundezas do oceano, fazer com que os homens fossem capazes de construir embarcações que enfrentassem qualquer tipo de tempestade, máquinas que fossem capazes de destruir uma civilização ou o planeta como um todo. Essas promessas que os magos antigos faziam e não cumpriam, a ciência moderna foi capaz de fazer. Agora, isto que a ciência moderna foi capaz de fazer, ela fez a um custo. E qual foi esse custo? Foi excluir de dentro do seu propósito, ou melhor, excluir de dentro da sua estrutura toda a indagação a respeito de valores e toda a indagação a respeito do que o homem deve fazer neste mundo para encontrar a sua felicidade. Então, a ciência moderna ela alcança resultados fantásticos. E a gente não pode negar a importância dela. Ninguém, em sã consciência, vai dizer que a ciência moderna deve ser abandonada. Mas ela tem uma lacuna. Ela não faz aquilo que a filosofia e a ciência antiga, concebida como a tentativa de alcançar a contemplação, para assim o homem compreender o seu lugar dentro do plano da natureza, ela não faz mais isso. Então, o que a ciência moderna ela fornece? Ela fornece a compreensão de fenômenos isolados. E estes fenômenos isolados, eles são potencialmente infinitos. Eric Weil, que era um grande conhecedor de física, ele fala a respeito da física quântica, que eu não conheço, mas eu confio no taco dele porque ele conhecia. Ele diz que a física quântica estudaria... a expressão que ele usa é o conjunto, a somatória infinita de todos os cálculos. Então, quer dizer, a somatória infinita de todos os cálculos, alguém me corrija, por favor, se eu tiver usado a expressão errada. A somatória infinita de todos os cálculos ela não pode ser atualmente alcançada por homem nenhum. Então, o que o homem é capaz de fazer com a física quântica? O homem é capaz de compreender um setor limitado da realidade com ela, e assim construir máquinas e construir aparelhos que sejam capazes de mobilizar essas forças que ele conhece para alcançar um fim que ele, homem, vai colocar.
Mas qual é esse fim que ele vai colocar? Se é ou a melhoria da condição de vida da humanidade, ou se é a construção de uma arma para destruir a humanidade como um todo, não é a ciência que vai dizer. É outro campo da inteligência humana que vai ter que encontrar. E esta é a grande lacuna que ficará na ciência moderna. Será ou não possível, diante disso, será ou não possível voltar ao que os antigos faziam? Quer dizer, a uma concepção de ciência e de filosofia que busque uma contemplação de um todo, da universalidade do universo. A universalidade do universo ficou ruim, né? Mas da universalidade da realidade como um todo. É possível ou não alcançar esta contemplação como faziam os antigos? Muitos dos modernos duvidam. Mas isto é um assunto que nós podemos discutir num outro vídeo. Agradeço por terem me acompanhado até aqui e até a próxima.